Olá, aqui é o Atalaia. Eu estou fazendo esse vídeo e, diferente do que eu costumo fazer, que é o vídeo digitado, eu resolvi fazer narrado até para tornar o vídeo mais dinâmico, e é uma resposta para algumas pessoas que, que têm entrado em contato comigo falando a respeito da apostasia. Muito se tem dito a respeito da apostasia, e é impressionante como as pessoas têm se enganado a respeito. Elas acreditam que a apostasia é quando a pessoa deixa de frequentar uma denominação, uma igreja, e é algo totalmente imbecil da parte dessas pessoas, e mostra o nível de intimidade que elas têm com a palavra de Deus, porque em nenhum momento na Bíblia diz que apostasia é quando se deixa de frequentar templos. Então, vamos ao texto que diz a respeito da apostasia. Em seguida eu entro no assunto. Está lá no livro de 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1-3, que diz assim: No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, como eu estava dizendo, muito se tem dito acerca da apostasia, que quer dizer o abandono de uma opinião, de uma doutrina, ou então de um partido. Mas para os cristãos significa o abandono da fé em Cristo. Mas infelizmente eu tenho que traçar um paralelo entre crente, evangélico e cristão. Porque apesar de muita gente, ou 99% das pessoas, melhor dizendo, elas colocarem tudo no mesmo balaio, como se fosse tudo a mesma coisa, há diferenças fundamentais entre eles. A palavra crente, no dicionário, ela é definida como aquele que acredita ou crê no que a sua religião ensina. Veja que pelo menos nos 3 dicionários que eu consultei, que é o Aurélio, o Michaelis e o Globo, não há uma definição de crente como sendo um adepto da religião protestante ou sectário do cristianismo. Porque mesmo o apóstolo Paulo, ele tendo usado várias vezes a palavra crente, referindo-se aos convertidos, essa palavra não é um sinônimo exclusivo da palavra cristão. Porque o próprio Paulo também ele se referiu a Abraão como sendo um crente. Está lá em Gálatas 3, se eu não me engano. Depois eu coloco a descrição aí, depois você dá uma olhada. E todos nós sabemos que Abraão viveu 2000 anos antes, aproximadamente, de Jesus vir à Terra em forma humana. Mas, para matar a questão, é o seguinte: crente é todo aquele que crê. Então, o espírita também é crente, assim como o budista, o muçulmano, o hindu, até o satanista, todos são crentes. Então, cristão é aquele que vive o evangelho anunciado por Jesus e o tem como o único e suficiente salvador da sua vida. Agora, se crente fosse sinônimo de cristão, Satanás também seria cristão. Porque no livro de Tiago 2,19 diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Repito, até os demônios creem e tremem. Então esse negócio de classificar fulano, beltrano de crente não quer dizer nada. Está apenas dizendo que ele crê em alguma coisa. E segundo o dicionário, evangélico. Atenção você aí que se classifica como evangélico. Evangélico é aquilo que se refere ao evangelho, ou aos seus princípios, aquilo ou aquele. E é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Você já percebeu que existe tantas denominações, igrejas, seitas, comunidades, ministério, etc., que dizem estar anunciando o verdadeiro evangelho?
Elas dizem de si próprias que estão fazendo exatamente o que Jesus mandou, que estão seguindo afinco o que está escrito nas Escrituras, sem tirar nem pôr. Mas se você comparar as doutrinas ou os estatutos uma da outra, você vai encontrar várias divergências. Uma crê no falar línguas, né, falar em línguas estranhas. Outra já diz que esse dom já cessou. Uma é unicista. Outra já unicista é aquela que não crê num Deus trino. Outro já é trinitário. Crê em 3 pessoas distintas que compõem um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um acha que fazer sacrifício, vender casa, móveis, roupa, tudo a troco de bênçãos, que isso é perfeitamente normal. Já outros consideram isso uma aberração, uma afronta à graça de Deus. Um fala que tem que guardar o sábado, o outro já diz que pode ser qualquer dia, pode ser o domingo, segunda, quinta, pode ser qualquer dia. Agora, eu já digo, sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de me equivocar, que até agora eu não vi uma denominação, ou igreja, como eles costumam dizer, uma sequer, que esteja fazendo exatamente o que Cristo ou os apóstolos fizeram. E fizeram e ordenaram nas Escrituras. Porque se estivessem, nenhuma delas estaria aceitando, sem nenhuma resistência, tanta distorção das Escrituras, tanta heresia, tanta vigarice, né, em nome de Deus. E muitos dos que se dizem cristãos agem como verdadeiros descerebrados, né, com medo de estar sendo rebelde ao profeta de Deus, entre aspas. Pode me chamar de fundamentalista, de extremista, porque isso para mim não é ofensa nenhuma. Eu até acho que enquanto houver fundamentalistas cristãos, o verdadeiro evangelho vai estar salvo desses lobos em pele de cordeiro, esses vendilhões da fé. Eles pisam na graça de Deus, anulam a cruz de Cristo, cometem todo tipo de blasfêmia descaradamente. É impressionante a imaginação desses neopentecostais. É vigília disso, campanha daquilo, descarrego, unção não sei do que, propósito de Gideão, escada de Jacó, volta de não sei o que. É um lixo que o povo digere sem dificuldade nenhuma e ainda sai lambendo os dedos. Eu vi num site e no YouTube também eu vi um sujeito que se diz pastor, literalmente endeusando uma réplica da Arca da Aliança dos Hebreus. Uma réplica bem mal feita, diga de passagem. E não só ele idolatrava aquilo, como também induzia o povo que já estava quase num estado de transe a adorar aquela porcaria. Em meio a um show de música épica, né, com direito a efeito de luz, aquele clima todo. Aliás, você quer algo mais eficaz para enganar esse povo? É colocar no meio do culto essas quinquilharias, essas porcarias, arca, sabonete, rosa ungida, vassoura para varrer o diabo, sal grosso e por aí vai. E não pode esquecer também do azeite de Israel, né, comprado no mercadinho da esquina. Então isso é de uma estupidez sem tamanho. E o pior não é só a estupidez, né, não é só a imbecilidade. O negócio é que é totalmente antibíblico. E o povo, coitado, o povo achando que está arrebentando, enquanto o diabo está lá com dor na barriga de tanto rir desses coitados. Isso é criminoso. Isso é um crime. E a prova do crime deveria ser a arca. A arca e essas outras bugigangas que eles dão. Engraçado que essa gente vive criticando os católicos, porque eles dobram os joelhos para as imagens, né, para os santos, enquanto eles estão enchendo a casa de amuletos e se curvando diante de uma arca. Veja o tamanho da ignorância. Se nem os judeus, que são judeus, fazem essa porcaria, então por que vocês que se dizem cristãos estão fazendo isso? Se quer ser judeu, então se converte logo ao judaísmo. Por essas e por outras, né, que eu fujo desses lugares. Eu me recuso a chamar essas pessoas de irmãos, porque para mim quem anula o sacrifício de Cristo não é irmão coisa nenhuma. Se o apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios 11 e Gálatas 1 que existe outro evangelho, então eu não tenho
problema algum de chamar essas pessoas de evangélicos.